Boa tarde, hoje é segunda-feira, 16 de maio, e o Senado Notícias está no ar. A gente começa esta edição com a agenda das atividades no Senado para hoje. Às 15h, sessão solene do Congresso Nacional para comemorar o Dia Nacional do Líder Comunitário, celebrado em 5 de maio. E também às 15h, sessão especial do Senado para comemorar os 30 anos da Justiça Federal do Tocantins. E para amanhã estão marcadas a sessão plenária do Senado e uma sessão do Congresso Nacional. Vamos conferir no telão a agenda desta terça-feira. Às 15h deve começar a sessão solene do Congresso para promulgar a emenda constitucional que fixa a idade máxima na escolha de ministros dos tribunais superiores. E para as 16h de amanhã está marcada a sessão plenária do Senado. O primeiro item é a medida provisória sobre redução do imposto de renda no arrendamento de aeronaves. Outra medida provisória na pauta muda regras da aviação civil, incluindo o despacho grátis de bagagem. A terceira medida provisória, que pode ser votada amanhã, trata do repasse obrigatório do Fundo Penitenciário Nacional, administrado pela União, aos fundos de estados, Distrito Federal e municípios. E pode ser votada ainda amanhã uma quarta medida provisória, que abre crédito extraordinário de 6,4 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Os senadores podem votar ainda o plano de carreiras e cargos dos servidores da Defensoria Pública da União. Outro item na pauta de amanhã exclui a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. E o último projeto trata do controle integrado de vetores e pragas urbanas por empresas especializadas. O relatório da visita de 3 dias que parlamentares fizeram a Roraima vai apontar o desmonte das estruturas de proteção aos povos indígenas. Os Yanomamis ocupam uma área de quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas. Habitada por cerca de 30 mil indígenas, é a maior reserva do Brasil e cada vez mais disputada pelo garimpo ilegal. Conflitos armados, degradação da floresta e ameaças à saúde dos indígenas são constantes. As denúncias de que uma menina de 12 anos foi estuprada e morta por garimpeiros levaram senadores e deputados à região numa diligência para colher informações. A denúncia ainda está sendo apurada pelas autoridades. Os parlamentares não puderam visitar as aldeias por falta de apoio logístico. Em encontro com lideranças Yanomamis em Boa Vista, capital do estado, ouviram relatos de violência. Falando na sua própria língua, esse líder Yanomami disse que a comunidade vive com medo. Temos medo de dormir, não podemos dormir bem, ele disse. As armas são grandes, são muitas. Quando os garimpeiros bebem, passam em frente à nossa comunidade, nos ameaçam. Temos medo de morrer. Facção, isso é nosso sonho, dessa intrusão da nossa terra indígena Yanomami, sair os invasores. Essa é a nossa esperança hoje, né? A nossa Constituição, ela prevê uma legislação que ainda não existe, que é uma regulamentação à mineração. Então, essa lei também não existe. Então, toda atividade que ocorre de exploração de recurso natural dentro das terras indígenas são atos de crime, então são ilícitos. Então, como tal, ele deve ser encarado. E ouvimos em uníssono que a grande preocupação é com a existência, a permanência e a continuidade do garimpo nessas terras indígenas. A comitiva foi composta de parlamentares com pensamentos diferentes. Para o senador Chico Rodrigues, os garimpeiros não podem ser criminalizados. Entendemos a importância, a necessidade dos indígenas, dos Yanomami, inclusive, que é a nação mais tradicional, são as nações mais tradicionais do mundo, né? Merece permanecer com seus usos, seus costumes, seu território próprio, como já está definido, mas não gostaríamos de forma alguma de só deixar aqui o ferro, o carimbo da criminalização nos cidadãos, até porque é uma questão de humanidade, vermos a vida com que os outros levam. Os parlamentares visitaram a sede da Polícia Federal no estado. No pátio, dezenas de aeronaves apreendidas na região e que estavam sendo usadas pelo garimpo ilegal. Eu digo para vocês, é ilegal, é imoral.
E nessa mesa que nós entendemos, nós não podemos criminalizar, mas nós temos que punir aqueles que estão, sim, patrocinando, financiando, porque realmente, garimpeiro, ele não tem avião, ele não tem helicóptero, mas ele está ali trabalhando e tem alguém por trás dele muito poderoso, que está reiteradamente afrontando as leis desse país. Deputados e senadores que fizeram parte da diligência conversaram também com representantes do Ministério Público, Defensoria, OAB e órgãos como FUNAI, IBAMA e ICMBio sobre o que está sendo feito para garantir a integridade física e territorial das comunidades Yanomamis. Receberam informações de que o número de garimpeiros na região é muito maior do que o estimado pelo governo. Segundo eles, ficou claro o desmonte da estrutura que deveria garantir a proteção das comunidades indígenas. Nós ouvimos aqui Ministério Público, Defensoria Pública, IBAMA, diversas instituições que falaram de uma dimensão muito maior do que essa de 3 mil garimpeiros. Destacar 2 pontos, do resultado de hoje. O desmonte da estrutura local, aí você vê a questão da FUNAI, do IBAMA, dos órgãos locais que precisam fazer a proteção ambiental e, ao mesmo tempo, uma tentativa de centralizar as ações em Brasília sem uma comunicação com o Estado, que especificamente de Roraima. Qual o resultado disso tudo? Você acaba não tendo ações continuadas, você acaba não tendo um pessoal realmente à altura e, ao mesmo tempo, também, este governo central não passa a ser demandado pela desestruturação local desses órgãos. Aí o resultado que a gente tem é desproteção, aumento em relação à questão das doenças, não é aumento da mortalidade infantil, que é extremamente preocupante, aumento de suicídio, presença do alcoolismo e uma situação realmente grave, que é o que nós realmente estamos acompanhando aqui. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Humberto Costa, disse que a intenção agora é fazer um relatório único sobre a visita, que será encaminhado às autoridades e à sociedade. De quem será a responsabilidade civil nos casos de danos com o uso da inteligência artificial? A insegurança jurídica foi o tema dos debates nesta sexta-feira na Comissão de Juristas que colabora com o Senado na elaboração de um projeto sobre inteligência artificial no Brasil. São vários os tipos de inteligência artificial, assim como a gravidade dos danos que eles podem causar. Quem é responsável quando alguém é prejudicado? E qual deve ser o regime de responsabilidade civil? Essa é a pergunta que os especialistas convidados tentaram responder na Comissão de Juristas, que está subsidiando o Senado na elaboração de uma regulamentação sobre inteligência artificial no Brasil. Para eles, o assunto é complexo e não deve fazer parte do projeto de lei em construção. O tema dos riscos na regulação da inteligência artificial tem sido chamado à baila em várias das sessões, em várias discussões e está presente de maneira bastante concreta em várias das propostas que vêm se articulando a nível internacional e também nacional. A sua necessária ligação ou não com regimes de responsabilidade civil, porém, é tema que ainda necessita, entende a comissão, de maior aprofundamento. O grau de risco é bem variado. A maior parte dos aplicativos de inteligência artificial em uso faz apenas recomendações e quem toma a decisão final é o usuário, que pode ser um médico fazendo um diagnóstico ou uma pessoa escolhendo um filme para assistir. Como aqui nesse caso o aplicativo ele não substitui a conduta humana, ele só na verdade recomenda a adoção de um determinado tratamento, vai depender o quanto inofensiva foi essa recomendação. No caso do médico, ela pode ser muito pouco inofensiva. Agora, um aplicativo que me recomenda, por exemplo, um filme para eu assistir, o potencial lesivo desse aplicativo é muito baixo. Eu reconheço que a proteção que nós temos hoje, ela é fragmentária. Tem o Código Civil, o CDC, Marco Civil da Internet, a LGPD, tem aquilo que eu coloquei na minha fala, que há um contínuo entre a responsabilidade subjetiva e a objetiva, com hipóteses, inclusive, de culpa
presumida, que são interessantes, podem funcionar em alguns casos, principalmente onde se necessita de uma estrutura pericial para se identificar falhas. Mas nós voltamos aos problemas. E qual que é o problema? É a insegurança jurídica, ou seja, como mensurar a responsabilidade civil? Sobre ser ou não o caso do PL tratar de responsabilidade civil, a minha opinião é que de jeito nenhum. Acho que o PL, para poder tratar de responsabilidade civil, teria que necessariamente passar por uma especificação das várias hipóteses e situações de responsabilidade civil, e isso acabaria por desnaturar o PL. O PL tem um caráter um pouco mais geral, é um PL de um primeiro momento da inteligência artificial e ficaria impossível fazer esse tipo de especificação. A responsabilidade civil acabaria engolindo o PL. Democracia e direitos humanos. 13 de maio, refletir e agir. Com esse tema, a Comissão de Direitos Humanos debateu na sexta-feira a realidade do racismo 134 anos depois da abolição da escravatura. Na primeira fala, a proposta de ressignificar o 13 de maio. Esqueça imagens piegas de concessão da liberdade por uma princesa bondosa. É o que nos diz Nilma Lino Gomes, ex-ministra de Promoção da Igualdade Racial. Mudar essa representação amplamente construída pela da luta, pela da força, pela da conquista, pela da resistência. E é o movimento negro contemporâneo que vai ressignificar, então, a data do 13 de maio como um dia nacional de denúncia contra o racismo, contra a discriminação racial, destacando a abolição como um processo inconcluso, como o senador já falou, que não garantiu as condições mínimas de igualdade, de existência a essa população negra liberta. Os participantes da audiência repudiaram episódios recentes de preconceito e discriminação e lembraram ausências de vidas negras ceifadas pela violência e racismo. A ausência que deve ser tratada no dia de hoje é daqueles e daquelas assassinados pelo gatilho do Estado, em especial os jovens negros, principais vítimas da perversidade do Estado, mortos por serem negros. Por eles clamamos por justiça, que suas mortes sejam verdadeiramente investigadas e seus algozes punidos na forma da lei. É inadmissível um presidente da República que deveria zelar pelo seu povo e pela diversidade do teu povo, atentar contra o direito do nosso povo. Este debatedor trouxe dados de uma pesquisa publicada nesta sexta-feira no jornal Valor Econômico, que mostram a permanência da desigualdade racial entre brancos e negros. O mercado de trabalho brasileiro é mais um segmento da sociedade que reflete a desigualdade racial no país. O desemprego, esse desemprego alto que nós temos aí, é maior entre os pretos, 16,3%, e pardos, 15%. Maior do que entre os brancos, 10,8%. Esses dados são da pesquisa nacional da PNAD, que saiu agora relativa a 2021. A banalização da violência que fere e mata vidas negras foi denunciada por este participante. Ele leu o texto dele, em coautoria, publicado hoje na Folha de São Paulo. Deveria ser inaceitável, Paim, acordar todos os dias com a notícia de que pessoas negras foram assassinadas pela violência de um Estado que deveria nos proteger. Chacinas tão frequentes que raramente geram comoção. Crianças negras são assassinadas enquanto brincam dentro de casa ou no recreio da escola. Passaram 3 anos desde o brutal assassinato de Marielle Franco, uma parlamentar negra, sem que os responsáveis reais sejam ou fossem responsabilizados. A saída diante desse caos seria, defendeu, um pacto pela vida. Enquanto eles combinam de nos matar, nós combinamos de não morrer. Criamos diariamente estratégias com o propósito de nos manter vivos, dentro e fora das institucionalidades. Afinal, como canta Emicida, tudo que nós tem é nós. Durante 3 dias, o Tribunal Superior Eleitoral realizou o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS.
aplicados e testados 5 planos de vulnerabilidades do equipamento. E em todos os ataques testados, não foi possível alterar votos nem a apuração. Essas vulnerabilidades foram apontadas por investigadores, hackers, programadores, representantes de universidades e peritos da Polícia Federal, que no ano passado tentaram acessar o sistema das urnas eletrônicas para identificar possíveis falhas de segurança. O trabalho desses especialistas em tecnologia da informação apontou sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mas não apresentou problemas em relação a possíveis violações. Dos 29 ataques ao sistema, apenas 5 conseguiram alterar alguma barreira de proteção do TSE, mas nenhum deles chegou ao sistema de urnas ou de apuração. O balanço que eu faço é positivo, porque os planos de ataque que foram bem sucedidos lá em novembro tiveram melhorias implementadas pelo TSE e que foram satisfatórias do ponto de vista e foram resolvidos os problemas encontrados pelos investigadores na primeira fase do TPS. Mesmo com o sucesso dos testes, o sistema de votação continuará sendo testado até o dia de lacração das urnas. Normalmente um sistema de informática da complexidade que é o sistema eleitoral, tá certo? Ele é passível de constantemente sofrer melhorias, tá? Mas nesse sentido dá para a gente ver que cada vez mais o sistema apresenta características de segurança cada vez mais aprimoradas. Apesar das críticas ao sistema eletrônico de votação, o ministro Edson Fachin disse que as urnas eletrônicas têm toda a segurança para garantir eleições limpas no Brasil. Quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. O Brasil será o país com menor crescimento econômico na América Latina neste ano de 2022, segundo previsão da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL. Ao divulgar a revisão periódica de crescimento da região, a instituição vinculada à ONU acreditou a guerra na Ucrânia como o maior fator de instabilidade econômica mundial. O relatório divulgado pela CEPAL mostra que o Brasil, maior país e economia da América Latina, terá o menor crescimento econômico do grupo este ano. Ficará atrás até do Haiti, historicamente o país mais frágil e atrasado da região. Como podemos ver no gráfico feito a partir dos números da CEPAL, entre os 20 países da América Central e do Sul, o que deverá ter maior crescimento é o Panamá, com estimativa de 6,3% de aumento em seu PIB. A vizinha Venezuela, que desde 2013 enfrenta um boicote econômico comandado pelos Estados Unidos, semelhante ao imposto recentemente à Rússia, poderá chegar a um crescimento de 5%. O pequeno Uruguai pode crescer 3,9%. A Argentina, nosso maior parceiro econômico regional, tem possibilidade de ver sua economia aumentar em 3%. No Haiti, um dos países mais pobres do mundo, o PIB poderá aumentar 0,6%. No Brasil, a expectativa é de apenas 0,4%. A estimativa de crescimento do Brasil é pior, mesmo quando consideramos até as pequenas ilhas do Caribe, como Cuba. Segundo o diretor do escritório da CEPAL no Brasil, Carlos Mussi, com quem conversei demoradamente, essa redução na previsão de crescimento é geral e se deve em grande parte ao cenário mundial de instabilidade causado pela guerra na Ucrânia. Abrindo essa caixinha de fatores, temos aumento de inflação mundial, o aumento dos juros nos Estados Unidos, que puxam os investimentos para lá, dificuldades com a Covid na China, instabilidade nas cadeias de produção mundial, com a redução de fornecimento de suprimentos de petróleo, minérios e alimentos. Mas Carlos Mussi alerta que essa queda não se deve só à crise mundial. Segundo ele, é preciso definir uma política de investimentos que seja menos suscetível aos humores do mercado financeiro. Conte mais com os investimentos privados internos e a criação de um mercado de trabalho decente,
para usar a terminologia oficial da Organização Internacional do Trabalho. Na receita para o crescimento econômico sustentável, que significa com desenvolvimento social e proteção ao meio ambiente, consta também a agregação de valor aos produtos agrícolas. Ou seja, deveríamos exportar derivados industrializados da soja e não o grão in natura. Suco de laranja em caixas em lugar da fruta. Café torrado com grifes em vez do grão cru. Por exemplo, outro ponto fundamental é a cobrança de impostos, tributar mais os mais ricos. Para o diretor da CEPAL, é preciso definir qual modelo de desenvolvimento seguir, mas 3 pontos são fundamentais. A eficiência produtiva, como nos tornarmos mais competitivos. A eficiência de demanda, para quem produzir, para os ricos ou para todos. E a eficiência de sustentabilidade ambiental. O caminho do crescimento precisa ser planejado a longo prazo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.